Você ama Deus? Amém? Eu quero que você sente um pouco. E eu quero que você fique alguns minutos em oração. Às vezes eu tenho me perguntado que nessa correria, parece que nós não temos muito tempo para orar. Nós chegamos na igreja, nós já cantamos o que está programado para cantar. Nós ficamos em pé porque somos mandados a ficar em pé. E às vezes nós não paramos. Eu não sei como é que é a sua vida de oração em casa. Eu tenho pregado muito sobre a necessidade de nós termos uma vida de disciplina de oração. Então eu quero que você tenha esses minutos aí agora. Abaixe sua cabeça. Pastor, mas orar sobre o quê? Comece a agradecer. Agradecer aquilo que ainda você não recebeu. Nós estamos com um problema técnico aqui hoje. Talvez as letras já não foram projetadas. A mensagem não vai ser projetada talvez, mas vamos orar. Eu vou te deixar você alguns minutos para estar nesse período de oração. Pai querido, nós queremos colocar esse momento diante de Ti. Pedimos graça, sabedoria. Pedimos que o Senhor esteja olhando para nós, Senhor, em todo esse momento. Quero pedir a manifestação do Teu poder, da Tua graça. E eu quero, Senhor, pedir que o Senhor venha também trabalhar nos nossos corações. Colocamos essa questão que me entristece, Senhor, entristece todos nós. Ensina-nos a entender o que acontece no sistema de som, data show, Senhor, para que podemos cada dia mais melhorar, não para Ti, para nós, para que o ensino da palavra, a ministração, seja tudo suave, possa fluir de uma maneira suave, Senhor. Essa é a oração no nome de Jesus, amém? Bom, deu para perceber que nós estamos com problema técnico. Eu já peço perdão para a Laís, para Ramon, porque isso é uma coisa que me pega muito, 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 muito mesmo. É quando eu vejo algumas coisas assim que precisam ser operacionalizadas, tá? Nós não sabemos o que acontece. Eu penso que é uma queda de energia que teve essa semana aqui, viu, Guilherme? Teve várias quedas de energia aqui. Aí, desculpa a expressão, bagunça tudo. A Esther cansa de mexer com aquele relógio lá. Toda semana ele desconfigura. Toda semana desconfigura. Mas vamos lá então, amados. Senão eu vou descer e vou pregar ali, porque eu tenho uma palavra de Deus que começa hoje e termina à noite. Vou chamar vocês para ficar em pé mais uma vez. Eu vou ler o texto. O título da mensagem é Penso, por isso obedeço. Fazendo uma paráfrase com Descartes, né? Santo Agostinho falava assim que se você precisar crer, você não pode pensar. Você tem que... então eu tenho que ficar aqui. Minha filha falou que eu não posso sair daqui. Sim, senhora. Sim, senhora. Desculpa, viu?
Ela falou assim que está aparecendo o fio aqui. Desculpa, eu esqueci de colocar por dentro da camisa. Detalhes, né? Tão pequenos. Ela é dura na queda. Parece a mãe adotiva. Amados, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: então, se ressuscitasses com Cristo, em algumas versões a NVI está em Cristo, eu particularmente gosto com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. E eu gosto dessa versão da King James, afeiçoai-vos. Em algumas versões está pensai, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Nessa série de mensagens que nós estamos falando sobre obedecer e a necessidade que nós temos que compreender, e eu quero ainda pregar sobre a obediência da celebração de algo que o mundo tem deturpado, que é o dízimo. E eu estou ficando impressionado que sobre oração e salvação você tem 1000 e pouquinhos versículos, e sobre dízimo, sobre dinheiro, você tem quase 3000 versículos na Bíblia, falando sobre o bom uso, sobre o mau uso, sobre a disciplina. Ou seja, é um assunto tão importante quanto a vida de oração, a vida de santidade. E aí você se pergunta, mas então por que o mundo começa deturpando essas questões ou outras questões? É exatamente aquilo que nós estamos falando nessa série de mensagens. Nós estamos vivendo um período da igreja, e eu, como professor de história da igreja, meu amado, eu digo para vocês, essa semana eu voltei a estudar a vida dos pais da igreja, dos 2 primeiros séculos. Ontem à noite fiquei lendo um cidadão que, para mim, ele é fascinante, João Damasceno. Ele vai escrever algo fantástico sobre a igreja, alertando a igreja sobre o perigo do gnosticismo, sobre o perigo do humanismo, que não era esse termo que ele usava, mas vamos colocar nos dias atuais, do perigo da psicologia sem Deus, da filosofia sem Deus, até do coaching sem Deus. E ele fala o seguinte: nós vamos chegar uma hora que a igreja vai se tornar um palco de pessoas projetando músicas e adoração. Ou seja, ele fala liturgia, né? Estou colocando nos dias atuais. Mas ele fala assim: a igreja corre o risco de ter uma liturgia centrada no homem, onde pessoas querem mostrar o seu melhor talento, e Deus está dizendo: aí eu com isso. E aí quando ele vai falar assim, olha, se a igreja não tomar cuidado, João Damasceno, e Constantino vai aparecer daqui 2 séculos. Ele fala assim: se a igreja não tomar cuidado e entender o lugar dela, ela vai confundir a política, olha só, com um chamado. E nós sempre precisamos entender, ele fala que o nosso principal chamado é ser luz lá na política, e não trazer a política para dentro, ou para os púlpitos, ou para os altares. João Damasceno vai colocar isso. E ele fala assim: olha, eu tenho medo do que pode acontecer com a igreja. Ainda bem que ele morreu. Porque se ele visse o que aconteceu com algumas coisas, algumas situações que têm acontecido hoje, ele se escandalizaria mais. Eu fico pensando nas últimas palavras de Jesus, lá naquela celebração no cenáculo, e quando ele vai instituir a ceia, e ele fala assim, olha, olhando para os discípulos, né, depois ele vai falar: um de vocês vão me trair, mas antes de tudo ele pega os elementos da ceia, o pão e o cálice, e qual que é a palavra dele? Ele fala: olha, quando vocês forem celebrar a ceia, lembre-se do pecado de vocês, lembre-se das maldições, lembre do que vocês fizeram de errado durante a semana, lembre-se da iniquidade de vocês. Não, ele só fala isso: tragam à memória a minha pessoa, lembre-se de mim, lembre-se de mim. Eu acho tremendo isso, porque essa é a essência. E quem não veio domingo passado, à noite, eu preguei sobre isso, continuando a mensagem de domingo de manhã.
que a essência do cristianismo, a essência de uma vida de obediência, é você entender que o cristianismo quer fazer para a minha vida e para a sua vida, não é trazer o julgamento, mas é trazer a proposta de arrependimento, em todas as áreas. Numa das mensagens que eu já preguei aqui, eu falei que, infelizmente, a igreja, ela aprendeu a combater somente a promiscuidade, a pornografia, a homossexualidade, e a igreja não aprendeu a combater a fofoca, a mentira, outros comportamentos inadequados, que Paulo vai falar aos Coríntios, em Gálatas, que ele vai chamar de fruto da carne. Então, quando Paulo fala esses padrões, e Jesus fala, lembra de mim, ele não julga nada disso, mas ele fala o seguinte: qual que é o padrão de referência? Qual que é o padrão de referência? Eu tive uma luta para o título da mensagem, não foi nem na mensagem, foi no título da mensagem. Que em vez de penso, logo eu obedeço, eu queria colocar, se eu tiver o foco certo, eu vou obedecer. Porque essas palavras para mim, de Jesus no início, é fantástica. Lembra de mim. Então eu quero começar no que Paulo está trazendo à igreja de Colossenses, uma igreja que estava sendo bombardeada. Eu já falei muito, todas as vezes que eu prego sobre essa carta, e vocês vão ouvir essa verdade. A preocupação de Paulo era com a heresia que estava entrando naquela igreja, e Paulo ele vai escrever essa carta visando alguns detalhes e essas preocupações. E Paulo vai escrevendo, quando chega no capítulo 3, ele fala: gente, quer saber de uma coisa? Vocês precisam lembrar dele, e para lembrar dele, vocês precisam pensar nas coisas de cima. E o que Paulo está dizendo, meu amado, é um termo que talvez para nós é um pouco estranho, né? Pensar nas coisas de cima, né? Mas é um termo muito comum naquela época, dessa dualidade que o mundo vivia, bem e mal, céu e terra. Aí, isso era muito comum no mundo grego. Então, quando Paulo fala isso, eles entenderam perfeitamente. Nós precisamos nos entender, e aí eu tenho que trazer uma palavra muito do nosso contexto, que é a cosmovisão. Então, é como se Paulo estivesse falando nos dias atuais: Monte Hebrão, você precisa entender o seguinte: se vocês querem viver um cristianismo, vocês precisam entender de valores. Então, os valores que eu e você precisamos estar buscando, está aqui centrado na palavra de Deus. Meu amado, infelizmente, e aqui eu digo para vocês, e aí eu vou seguir na mensagem, nós protestantes, por causa de Lutero, Zwinglio, nós protestantes deixamos de lado os pais da igreja. Mas você não tem ideia de quantos sermões Tertuliano pregou, preparando a igreja da Ásia, preparando a igreja para o perigo desses pensamentos humanos, gregos, helenistas, que poderiam entrar dentro da igreja no comportamento do dia a dia. E são sermões ricos, que eu vou te dizer a verdade, eu tenho vontade de pegar alguns e pregar aqui para vocês, porque tem tudo a ver com os dias atuais. Que todos esses sermões falam o seguinte: igreja, lembra-te do Criador, lembra de Jesus, traga isso à memória. Então, veja só o que C.S. Lewis fala: se você está à procura de uma religião que deixe o confortável, definitivamente eu não lhe aconselho o cristianismo. Acho fantástico, né? Surpreendido pela graça, ou pela alegria, surpreendido pela alegria, né? Ele fala isso: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselho o cristianismo. Vou começar a trazer os livros, as referências mais fáceis, né? E é isso que ele fala: você quer uma coisa confortável? Não busque o cristianismo. Meu amado, infelizmente o cristianismo que está sendo proposto é um cristianismo confortável. Eu mostrei um vídeo para a Ângela essa semana, de uma determinada pessoa, onde ela pega a Bíblia e fala assim: nós vamos fazer uma quebra de maldições, um ato profético, e nós vamos anular todos os versículos que é contra uma série de coisas. Então, a partir de agora, a Bíblia está amarrado a todos os versículos que falam contra a homossexualidade, está amarrado todo o versículo que fala contra isso, maconheiro agora entrará no reino dos céus, e foi desse pessoal mais para esse pensamento, e aleluia, e ainda gritando aleluia. Então agora está selado no nome de Jesus. João Damasceno falou o seguinte: eu tenho medo, é que eu li ele ontem, tá, gente? Não é que eu sou inteligente não, tá? Eu fiquei ontem à noite lendo, está fresquinho, tá? João Damasceno fala o seguinte: eu tenho medo que vai chegar uma hora que a igreja vai se encantar tanto com o gnosticismo e o helenismo,
que ela não vai ter base bíblica para defender as heresias. Então, se a igreja não voltar a estudar a Bíblia, a igreja não vai ter base, e a igreja vai achar que isso é normal. O santo João Damasciano, do 2º século, que está falando para nós hoje. E Paulo está dizendo exatamente isso, igreja. Se vocês querem continuar, então vocês precisam começar a pensar nas coisas assim. Para Paulo, ser cristão é um processo de morte através das nossas escolhas. Essa dualidade era muito forte. E principalmente no caminhar de Paulo. Porque o cristianismo é uma contradição, né? Você era escravo do pecado, agora você não deixa de ser escravo do amor, mas pelo amor para Jesus. Mas é uma escravidão por escolha. Aqui você não tinha escolha. É isso que você precisa entender. Porque eu já vi pessoas idiotas dizendo: ah, mas lá você era escravo, aqui você também. Não, ali eu não tinha escolha. Aqui eu escolho. Outra questão muito séria, falta de bom senso. Tá? Eu estava morto, aqui eu estava condenado. Aqui eu estou vivo. Mas aqui que vem a contradição. Só que eu estou vivo, que escolho morrer para cá. É essa luta que eu vivo no dia a dia. E é isso que Paulo entendeu, que os grandes cristãos e os grandes avivamentos, eles não começaram porque eles chamaram um pregador muito especial, que cobra 70 mil reais, não importa isso, tá? Ou um grande músico, uma grande banda, e encheu um grande auditório, e houve um grande avivamento na cidade. Não! Os grandes avivamentos foram marcados por homens que pregaram: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. A grande mensagem de John Edwards, né? A grande mensagem é: pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha que título de mensagem, meu irmão, não sobraria ninguém. Enche o sabiazinho e fala: vou pregar uma mensagem essa noite. Deus está irado com vocês, e vocês são pecadores, e se vocês não se arrependerem, não mudar de vida, vocês vão tudo para o inferno, e o capeta está esperando. Como diz o Fred Mercury, né? Naquela música Boemia, tem um demônio, Beelzebub tem um demônio para mim, né? Já viu aquele refrão? Ele fala isso, é mais ou menos isso. E tem um demônio esperando por vocês lá. Que isso, pastor? Está amarrado. Meu amado, tem coisa que nós estamos amarrando que não se amarra porque é questão de legalidade. Então era isso que Paulo está falando. Nós precisamos tomar posicionamento, esses posicionamentos que Paulo está tratando nesse evangelho. Hoje à noite eu vou falar sobre Coríntios. E Paulo vai fazer uma ligação muito grande entre Colossenses e Coríntios, aí na segunda carta, né? E Paulo está trabalhando o seguinte: gente, se vocês não entenderem o que está acontecendo em Uberlândia, vamos colocar aqui em Uberlândia, né? Pastor Paulo, aqui estão comendo um pão de queijo, né? Tomando um cafezinho importado, né? E conversando com a gente, Paulo está dizendo: se vocês não entenderem o que está acontecendo e que é a hora de um posicionamento, então vocês vão ser dominados. Éramos dominados pela mentalidade do mundo, Paulo falaria para nós. Silas, havia uma mentalidade mundana na vida tua. Agora essa mentalidade não pode mais reger a sua vida. Ah, mas Paulo, mas eu encontro dificuldade. Eu sei. Paulo, mas de vez em quando eu ainda caio. Eu sei. Paulo, mas eu ainda encontro. Eu sei. Hoje mesmo o domínio próprio me faltou aqui hoje de manhã. Pergunto para o Ramon e para a Laís. Então, quando você começa a olhar para essas questões, nós estamos num processo de luta. Ok, eu sei, joia. E aí? Vamos continuar caídos ou vamos levantar? Eu não tenho vergonha de falar não, meu amado. Eu não tenho vergonha de falar nada não, tá? Eu tenho vergonha de engolir e ficar orgulhoso de dizer: eu sou pastor aqui, vocês me engolam. Eu bati nas costas do Ramon e falei: Ramon, aprenda. Então são coisas, amado, que eu e você precisamos entender o seguinte: ou nós olhamos e conseguimos enxergar o processo em nós, e que há uma nova mentalidade, e nessa nova mentalidade eu sou uma nova criatura, e como nova criatura há um processo novo na minha vida, e nesse... Nossa, gente, as crianças todas estão dormindo hoje? O que aconteceu? Essa é do Ramon? E essa aqui? Com esse calor? Então, há um novo processo na minha vida. Então, isso que Paulo está falando. Essa mentalidade tem que ser transformada. Os nossos hábitos aqui nessa terra devem ser alinhados com o reino de Deus. Meu amado, as cartas de Paulo vão ser todas nesse naipe. Vamos usar um termo jovem, a vibe de Paulo era essa. O alinhamento que eu e você precisamos ter está aqui. Agora, é um termo bonito, né? Meu alinhamento com o reino de Deus, a minha mentalidade com o reino de Deus.
Só que Paulo não é o cara que joga, que nem aqueles palestrantes, né? Faço isso e vai embora, pego a grana, põe no bolso, mas não vai acompanhar como que funciona esse operacionalizar. Paulo não, Paulo fala e Paulo acompanha, tanto é que quando ele está preso, algumas pessoas vão visitá-lo, ele fala, como é que está o pessoal em Éfeso? Como é que está o pessoal lá em Colossenses? O pessoal de Gálatas, como é que está? Porque eu instruí eles estão caminhando nas minhas instruções. Porque o que nós estamos vendo hoje é muitos pastores e instrutores, né, de grandes homens, que cobram uma nota e depois vão embora. Eu fiz a minha parte, eu dei o meu curso e pronto. E Paulo, eu não estou falando na questão de curso, estou falando em curso mesmo para pastores. Ah. Paulo não, Paulo ele preparou, ele cuidou, mas ele acompanhou. E o que o Paulo sempre vai colocar de uma maneira prática, olha gente, é desta maneira que vocês devem fazer. Vocês precisam buscar assim, vocês precisam refletir assim. E Paulo vai colocar o beabá. Agora, o nosso problema, amado, é que esse beabá ou é fácil demais, ou nós sempre queremos algo fantástico ou rápido, e o processo nós não conseguimos seguir. Há um filme, quem quiser assistir, assista, chamado Meu Querido Tio Bob. E eu tinha um paciente, e eu estava tentando explicar para ele várias situações, eu atendo ele online, e papo, não avançava, e eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei para ele, assista esse filme. E aí, na última sessão que eu fiz online com ele, na sexta, ele falou, doutor, ele chama doutor, né? Apesar que doutor é um título que somente Dom Pedro deu para uma pessoa, né? Para uma classe de advogados, né? Mas doutor, quem tem doutor é quem tem doutorados, mas os advogados é uma classe à parte. Se Dom Pedro, não. Vamos lá. Doutor, veja só, eu assisti o filme, e esse filme está mudando a minha vida. Eu falei, que filme? Meu querido tio Bob. Bom, o que esse filme fez e que está mudando a vida? É uma frase em inglês, que é repetida no filme toda hora, baby steps. Baby steps. Passos de bebê. Que é uma frase que a Gestalt trabalha, que eu gosto muito. Não apresse o rio, que ele corre sozinho. E às vezes nós queremos aquela coisa, é como se Paulo tivesse aqui, gente, calma. Nós vivemos, é isso que eu tenho falado muito em algumas mensagens, nós vivemos uma sociedade do imediatismo. E nós precisamos viver uma sociedade, não do que ela está propondo, mas algo do que a Bíblia propõe para a sociedade. E o que a Bíblia propõe para a sociedade é uma transformação. O problema nosso é que nós lemos e desceu sobre eles o Espírito Santo, e aí nós lemos na outra página o que aconteceu lá em Jerusalém, mas teve um processo. E qual foi o processo? Eles se aquietaram, eles passaram um tempo em oração e jejum. Então não é simplesmente desceram, vira a página e tinham tudo em comum. Aí capítulo 2, 42, e Deus começou a acrescentar, e 56, aí começa a maravilha, capítulo 9, aquela coisa, capítulo 17, a conversão de Paulo. Então, uau, é só ir virando as páginas. Você tem lá Gênesis 12, chamado de Abraão, capítulo 14, a entrega. Não, a Bíblia não fala os anos. Mas vamos voltar para a igreja primitiva. Quando acontece a descida do Espírito Santo, eles entram num processo de jejum e oração, onde eles começam a buscar e a buscar e a buscar. Eles tinham algo que nós não temos, e que hoje nós podemos ter. Nós somos alfabetizados no beabá, na pedagogia. Pode ser até do Freire. Nós somos alfabetizados nas pedagogias dos homens seculares. Sabe como que esse povo era alfabetizado? Sabe qual era a pedagogia deles? A Torá. Porque as crianças eram ensinadas na Torá. Sabe o que é a Torá? Vamos pegar aí. Os 5 primeiros livros da Bíblia. A mãe de John Wesley tinha mais de 11 filhos. Alguém coloca 13. Mas vamos lá. Mais de 10 filhos. E ela não tinha condições de pagar a escola para eles. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu vou seguir um método judaico. Vou alfabetizar os meus filhos na Bíblia. Vou ensinar eles através da Bíblia. E ela começou com o Salmo 23. Ó, essa aqui é um O, é o S, o E, da C,
esse aqui é o N, Senhor. Essa palavra junta dá Senhor. E começou a alfabetizar. E nós só conhecemos John Wesley, mas todos os irmãos de John Wesley foram grandes pregadores. Montaram seminários, estudos bíblicos, montaram orfanatos. A família Wesley fez uma revolução doutrinária, um avivamento, porque atrás deles tinha uma mãe que ensinou a palavra de Deus. E aqui que está a grande questão. Nós temos essa palavra, mas nós lemos. Nós lemos. Essa semana você leu 1 Timóteo, 2 Timóteo? Você leu? Se você leu, talvez o capítulo 2, o capítulo 3 te deu um nó na cabeça, né? Mas não se preocupe que aquilo é cultural hermenêutico. Eu posso até explicar para vocês no particular, tá? Mas você continuou lendo? Você leu o capítulo 2 Timóteo, capítulo 2? Você viu o que a palavra de Deus coloca, o que Paulo fala para Timóteo? Você leu o livro de Hebreus que eu mandei vocês lerem? Eu pedi para vocês lerem. Vocês estão entendendo, meu amado? Nós não lemos a Bíblia, nós precisamos ler. Então, quando falamos em alinhamento, não existe alinhamento fora da palavra de Deus. E para Paulo isso era um processo que ele chamava de metanoia. A palavra metanoia no grego é mudança, metanoia, mudança de mente. Só que a palavra metas vem de uma questão chamada processo. Metaodos, entender o caminho. Metamorfose, ver a transformação. Metanoia, entender a mudança dos pensamentos. Eram palavras que no pensamento grego era muito rica. E Paulo vai usar o seguinte: Silas, a Monte Hebron, a começar por você, nós precisamos entender que temos que passar por um processo de mudança de pensamento. Agora, essa mudança de pensamento começa com o que eu tenho alimentado a minha mente. A China, com toda a questão que nós falamos, a China é isso, a China é aquilo, a China é aquilo outro, a China tem feito um processo educacional pedagógico que é retirar de algumas faixas etárias, principalmente na questão educacional, o telefone celular dos jovens, das crianças, e dado ensino. Sabe o que vai acontecer, meu amado? Esse grupo vai crescer e vão revolucionar. A questão de 4 anos atrás, quem é que venceu o concurso robótico? Venceu os chineses e venceu os Estados Unidos. Alguém sabe? As meninas do Iraque, do Afeganistão. Está um documentário, não é que pastor, sou inteligente, hein? É que ontem eu fuçando documentários, acho que está na Apple, documentário, As Meninas Robóticas do Afeganistão. Foi lançado agora. Impressionante. É claro que quando os Estados Unidos abandonou lá, elas foram retiradas, mas elas venceram. Agora, gente, abre os parênteses. Alguém faria ideia, imaginaria que aquelas meninas de turbante sem recurso nenhum construiriam um robozinho capaz de vencer um concurso mundial? E foi um senador americano que conseguiu autorização para elas participarem, porque os Estados Unidos não queriam aceitar, porque vinham daquele país, podiam pensar coisas. E o pai delas foram mortos porque elas viajaram sem homem. E na cultura muçulmana não pode viajar sem homem. Bom, assista lá, não vou dar mais spoiler. Estou chique, hein? Mas assista lá. Aonde que eu quero chegar? Sabe qual foi a resposta que ela deu? Como é que vocês, num país sem cultura, sem nada, vocês conseguem isso? Nós não perdemos tempo aqui. Às vezes nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Buscai, aí não posso, vocês não vê a palavra no grego, mas eu vou citar aqui. Buscar, a palavra no grego é a palavra zeteu, significa investir o seu tempo, pesquisar, focar. A palavra zeteu, a palavra buscar aqui, a palavra buscar tem vários, mas é a mesma palavra que Jesus coloca, buscai primeiro, Jesus usa a mesma palavra, zeteunai, só que aí zeteunai do reino, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, invista.
Invista. Não, uma só? Ah, mas gostoso é várias. Até isso ela me corrige. Viu? Invista o seu tempo. Jesus está dizendo o seguinte, gente, falou no Sermão do Monte. Pensa bem. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Está quente? Tem que estar quente, irmã. Minha filha, tem que estar quente. Não, mas vai deixar 5 copos aqui? Não adianta fazer o cara feio, já vai ficar 5 copos aqui. Voltando, Deus, mas eu sei que isso me chama a atenção no madrugada, mas deixa eu voltar aqui. Jesus está dizendo o seguinte, ó, terminou de falar, buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro, depois ele fala assim, invista o seu tempo no reino. É a mesma ideia que Paulo está falando o seguinte, gente, invista o seu tempo nas coisas que são de cima. Hoje o pai está difícil, né? Deus te abençoe, minha filha. Aí a mãe beija, né? Quais são os hábitos que dominam o seu foco? Você já parou para pensar quais são os seus hábitos? Semana passada eu li uma frase do C.S. Lewis, vou parafrasear a frase. Aonde você coloca o seu foco vai criar sua maneira comportamental. Ou seja, as nossas decisões vão nos transformar no dia a dia. Isso é sério. Se você é um cara que tem uma má alimentação, vai fazer mal ao teu organismo. Se você é um cara que não tem o hábito de leitura, com certeza a tua maneira de pensar e o fluxo dos teus pensamentos vão ser muito mais lento. Você é uma pessoa que não tem o hábito de levantar, se mexer, a questão da preguiça vai ser maior em você. E o teu corpo vai entender que quanto mais você procrastinar, melhor é. Você está mandando mensagem para o teu corpo. Então, não adianta você fazer curso de neurolinguística, curso de isso e curso daquilo, se depois daquele curso, você, que nem aquela pessoa que vai no nutricionista, no nutricionista, pega aquela receita, segue uma semana, hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia do lixo. Aí você faz aquele lixo, mas você gostou do lixo, aí você vai todo dia. Aí você culpa nutricionista, que é fogo, não adianta. O nosso foco, é isso que Paulo está falando, que eu e você deveríamos estar concentrando, investindo no nosso tempo. Então a pergunta, eu repito, aonde que nós estamos investindo o nosso tempo? Olha o que C.S. Lewis fala, hein, gente? A saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Aqui nos 4 amores, o livro. Vou começar a trazer os livros, tá? A saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Ou seja, a nossa saúde espiritual vai bem ou vai mal? C.S. Lewis fala, depende. Quanto que você ama a Deus? Porque, entenda bem, C.S. Lewis era um etimologista. Tá? Ele gostava de trabalhar a etimologia das palavras. Ele e Tolkien. Então ele ia na raiz das palavras. Ele não ia na questão do romantizar a palavra. Ele acordou? Ele não ia na questão do romantizar a palavra. Eu amo. Ele ia, o que é amar? Então ele entendia que amar, por isso que ele vai entender que há várias palavras para amar. E o grego vai expressar muito bem isso, filos, eros, ágape. E ele vai entender que é uma expressão do amar, que é uma entrega total. Não é um olhar para trás. Há um general do Abraham Lincoln, que eu gosto muito de ler, biografia de guerras, né? Eu nunca esqueci. Ele passou uma colina, atravessou uma ponte, passou uma colina, o exército dele era menor, mas ele sabia que os seus soldados eram bons. Quando ele atravessou a colina, ele viu o exército inimigo, e ele olha, e ele fala para um soldado, volte lá e destrua aquela ponte. E aí o soldado fala assim, mas general, se nós destruirmos aquela ponte, é o único lugar que nós temos de escape. E ele falou, exatamente isso. Se os meus soldados souberem que não tem escapatória, eles vão lutar até a morte. Porque
não tem por onde escapar. Às vezes, num relacionamento, casamento, às vezes, numa outra situação, e principalmente com Deus, nós precisamos destruir pontes e dizer: não tem escapatória, não tem volta, é ir para frente. É isso que Paulo está dizendo. Então, busca as coisas de cima. E é isso que esse livro está dizendo. Qual que é o seu amor por Deus? A minha vida espiritual deve ser moldada pela disciplina de buscar o reino. E aqui vem uma palavra que nós ocidentais temos dificuldade. São duas palavras que nós ocidentais não entendemos. A primeira palavra é meditar. O que é meditar para vocês? Meu amado, isso aqui é zen gospel besta. A palavra meditar, tanto no hebraico, mas principalmente no hebraico, é você parar e dizer o seguinte: espera aí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que isso quer dizer para a minha vida? Isso é meditar. O que esse salmo tem a ver com a minha vida? Isso é meditar. Salmo 128, alguém já leu? Todos os homens casados deveriam ler Salmo 128. É o salmo obrigatório de um homem casado. Pastor Carl, o salmo não é porque fala que a tua sogra vai ficar longe de você, não é porque fala que teus parentes não vão pedir dinheiro emprestado. Não, o Salmo 128 fala da bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a tua mesa. É isso que fala o Salmo 128. Mas fala uma coisa muito bacana: bendito é o homem que teme ao Senhor. Começa com um chamado. Meu amado, nós precisamos entender: se Deus permitir que eu continue pregando nessa temática, nós vamos chegar numa questão que o tema vai ser a alegria de ser dizimista através da obediência. Porque a igreja aqui em Monte Hebron tá, amado? Mas eu quero enfatizar para vocês continuarem entendendo o privilégio que vocês têm, porque eu sei que vocês são fiéis, que vocês têm, que essa verdade, e por que o mundo está tentando destruir essa verdade. E não é porque, para mim, uma das maiores armas que o diabo tem vai ser exatamente naquilo que está em Provérbios: honra o Senhor, e os teus celeiros, mas vai chegar lá. Então, qual é a nossa disciplina? E eu repito, meu amado, precisamos aprender a sermos disciplinados. Nós precisamos ser disciplinados. Não viva uma vida de aparência. É isso que Paulo está dizendo. Se você buscar as coisas de cima, os valores da palavra de Deus, você não vai viver uma vida de aparência. Você não vai viver apenas de religiosidade. A nossa mudança é de dentro para fora. Quantas vezes eu falo isso? Paulo vai trabalhar isso principalmente em Gálatas. Olha, se você não entender que essa operação tem que ser de dentro para fora, nada vai mudar. E é por isso que ele vai dizer uma palavra: afeiçoai-vos. Na versão da King James é assim. Na Almeida está: pensai nas coisas de cima, tá? A palavra é froneu. Olha só o que significa essa palavra: analisar, procurar, refletir, meditar. Então eu disse que a primeira palavra que nós não entendemos, nós ocidentais não entendemos, é a palavra meditar. Nós não sabemos o que é meditar. Meditar é se aquietar. Meditar é se aquietar. Nós precisamos aprender a se aquietar diante do Senhor. Para o povo lá fora, isso era muito claro. Era um tempo de parar e se aquietar diante do Senhor. Sim, nós pensamos. E a segunda palavra, meus amados, nós vamos falar dela. Não se preocupa não. Sim, nós pensamos. Temos certeza disso. Olha, eu escrevi uma frase aqui. Porque não duvidamos de tudo. Nós pensamos e devemos pensar não porque nós duvidamos, mas porque Deus nos criou com a capacidade de pensar, de buscar, de conhecer. Havia uma briga entre Agostinho e Descartes. Descartes falava: penso, logo existe. E Agostinho falava: não, eu preciso acreditar para depois pensar. E muitos pais da igreja futuros começaram a discutir isso aqui. Vem um cara e chuta o pau da barra e fala: gente, para com isso.
não é nenhum nem outro. O que eu e você precisamos entender é que Paulo está falando. Então vamos esquecer o que esses caras estão falando, tanto Agostinho quanto o filósofo Descartes, porque apesar de Descartes era cristão, vamos pegar o que Paulo estava falando. O Paulo está falando o seguinte: olha, eu e você precisamos aprender a trazer uma mentalidade focada nos valores do reino de Deus. Então, não é uma questão que eu estou desconfiando de Deus, mas eu tenho que trazer à existência regras que eu creio que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu tenho que trazer à existência normas que Deus estabeleceu para a minha vida. E aí não é uma questão de eu andar do posso, não posso, posso, não posso. É por isso que eu pedi para vocês lerem Hebreus. Porque Hebreus capítulo 8, capítulo 10 vai dizer o seguinte: há uma nova lei escrita no meu coração. Sabe o que significa isso na prática? Que eu não preciso chegar numa situação, Deus, aí Deus, fala Silas, eu posso fazer isso? Hã? Posso ou não posso? Aí Deus, peraí um pouquinho, Silas, consultando os anais aqui, não pode. Então tá bom, Deus, não faço. Aí de novo, Deus, e agora, eu posso fazer aquilo? Deixa eu ver. Pode, Silas. Não. Isso é idiotice da religião. Porque tem pessoas que ficam esperando Deus. Deus não falou nada, eu estou fazendo. Deus não mandou um raio, eu cometi aquele pecado porque Deus não mandou raio. É aquilo que quando eu dou palestra para adolescentes, eu falo, não adianta o adolescente sentar na frente da televisão ou de um computador e falar: Deus, eu vou entrar num site pornô. Eu falei isso lá em Indianópolis. Vou entrar no site pornô. Se não for da tua vontade, que a internet cai. Não vai cair. Não vai cair. Naquele dia a internet vai estar só para você. Porque o que Paulo está falando, você tem que ter bom senso, tem valor, você tem que dizer: cara, isso aí não é legal. Não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus quer. Isso é meditar. Então não é você ficar nessa disputinha, eu vou crer para compreender, ou eu compreendo para crer. Eu sei que tem coisa, meu amado, que eu vou crer para depois compreender. E tem coisas que eu compreendo, por isso que eu creio. Não há um jogo aí. Tá? Então eu creio que é o dízimo e eu vou ser fiel. Tem coisas que eu não consigo entender, mas eu vou ser fiel. Porque eu começo a caminhar nesses valores. Nosso pensamento, portanto, não precisa partir da dúvida, mas da certeza da palavra de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Essa é a certeza que precisa mover os nossos corações. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu preciso me mover nessa convicção, na certeza daquilo que Deus estabeleceu, na certeza daquilo que Deus colocou, na certeza daquilo que Deus apresentou. Quando nós pensamos à luz da palavra de Deus, presta atenção nessa frase, somos confrontados com a revelação de Deus e somos levados a mudar. Então aí, meu amado, eu não preciso ficar perguntando para Deus feito um idiota: Deus, faça ou não faça? Vamos lá, Deus mandou eu fazer, né? Minha mãe mandou. Sabe quando é criança? Minha mãe mandou. Deus, cara ou coroa? Se der cara, eu faço. Se der coroa, eu não faço. Não. Por mais idiota que seja o que eu estou falando aqui, às vezes parece que o cristianismo se tornou uma coisa idiota, sim. Porque nós vamos fazendo coisas e nós perdemos o bom senso. Só que, na falta do bom senso, o que o diabo fez? O diabo botou a religião. E a religião entrou com um monte de regras. Regras idiotas. Porque só havia alguns anos atrás, eu já falei aqui, que jogar futebol era pecado. Aonde? Que praticar esporte é pecado? Dançar é pecado. Mas você põe uma música, até o cachorro que não entende música começa a dançar. O que é pecado é erotização. A bebida, em nenhum momento a palavra de Deus condena, mas o alcoólatra Deus condena. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem um problema com o alcoolismo, que saiu das drogas, que saiu do mundo do álcool, peraí, essa pessoa tem que ter bom senso e dizer: cara, eu não posso lidar com isso. Agora, o que acontece na religião? Essa pessoa quer pegar a vida dela e enfiar a goela abaixo para todo mundo. Então nós queremos formar pequenos Silas. Então a igreja Monte Hebron quer ter uma experiência com Silas? Através do Silas para Deus? A partir de hoje todo mundo vai ser gago. Pronto. A gagueira gospel. Então nós queremos trazer coisas que não funcionam. Nunca esqueço lá na Monte Hebron de Curitiba, quando eu contei como é que eu evangelizei a Ângela, apareceu uma pessoa,
nem lembro. Ah, o Sandrão. Apareceu com uma menina, eu falei, Sandrão, essa garota, Sandrão. Ué, o senhor namorou a Ângela. A Ângela também, o senhor conheceu a Ângela? Não, a Ângela não é nem crente. Eu falei, aham. Você está disposto a pagar o preço que eu paguei? Sabe quantas madrugadas que eu orei? Sabe quanto que eu intercedi? Sabe quanto que você está disposto? Porque às vezes, meu amado, você chega para efeitos especiais. Você chega para uma situação, né, e vê uma pessoa encostando no veículo aí, né? Veja, né, o Guilherme chegando com o Land Rover, né, Guilherme? Amém? Encostando aí, nossa, Guilherme, mas não sabe o quanto ele orou, quanto ele foi abençoado, quanto ele trabalhou, quantas madrugadas a Laís orou, quanto Deus abençoou tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes alguém encosta com um determinado carro importado, ou seja, e amém que todo mundo tenha carro importado, e se você tiver 2, pode abençoar o pastor, que o pastor não fica bravo, tá? Se você encosta todo mundo, nossa, você já viu como é que o ser humano é? Teve um determinado pastor nas redes sociais, foi jantar num restaurante, né, daquele cara que joga sal importado na carne. Aí todo mundo, aí os alunos, porque eu já voltei da aula, o que o senhor achou disso? Já que o senhor disse que eu estou parecido com ele, eu não vou falar quem é, tá? Diz que eu estou parecido com ele, né? E o que você achou? O que você achou? Eu falei, eu queria estar do lado dele comendo aquela carne, rapaz. Porque às vezes, meu amado, a gente, se o cara tem recurso para pagar, isso é problema dele com Deus. Então nós precisamos entender isso. Se a palavra de Deus está em nós, nós somos mudados. Sem mudança, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Meu amado, olha o que Henry Ford fala sobre a dificuldade de pensar. Ele fala assim, Henry Ford, né? Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso, tão poucos se dediquem a ele. Se vocês gostam de biografia, estude a biografia desse cara. Como é que ele conseguiu criar o motor? Porque ele sentava, ficava olhando, porque ele começou com uma carroça, né? Ele pensou, e ele pensava. E grandes criadores, ninguém teve assim a ideia. Pensou. E às vezes nós precisamos parar e pensar. Nós precisamos aprender a pensar. O Senhor é o meu pastor. O que isso tem a ver comigo? E nada me faltará. O que significa esse nada me faltará? Deitar-me faz em verde espaço. Então pensar é necessário para a nossa transformação. É isso que Paulo está dizendo, Colossenses, ou Colossos, não, mas Colossenses, vocês precisam aprender a pensar. Senão, se vocês não aprenderem a pensar, as pessoas aí, esse pensamento secular, vão chegar até vocês, porque hoje, qualquer pessoa que fala o nome de Deus, fala o nome de Deus. Eu já citei várias vezes uma música aqui chamada Personal Jesus. Mary Manson canta essa música. E eu já vi muitas pessoas falarem que essa música aí é uma música cristã, mas não é. Tem uma música, né, nós cantamos também, do rei Davi lá. Eu sou uma nota só do rei Davi. Aleluia, 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 aleluia. É para eu continuar? Desculpa, gente, desculpa. Tá bom, é uma música aí que todo mundo canta. Tá bom, gente, desculpa. Tá? Caramba. Mas é uma música secular, que foi gravada por um amor. Isso mesmo. Essa música é uma música, meu amado, zen budista. Essa música é uma música budista. E nós cantamos ela. Porque fala de Davi. Porque é a nota de Davi. Davi compôs uma música. Não saía nada. E Davi, num suspiro, falou, aleluia. Mas é uma música budista. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, é preferível cantar Simon Garfunkel aqui, porque é melhor cantar, deixa as coisas passar por debaixo da ponte. É melhor cantar Beatles aqui e dizer que quem sabe amanhã vai ser. Vocês estão entendendo? Então, não vamos fazer isso, por favor, tá? Estou dizendo, já que a coisa
é simplesmente porque fala de Deus, nós vamos trazer, e é o que o mundo secular está fazendo. O pregador fala de Deus, o cara fala de Deus, é pronto. Então, olha o que Spurgeon fala, nós estamos partindo para o encerramento. Spurgeon, não poderia estar mais correto, eu coloco aqui, quando ele afirmou o seguinte: ação sem reflexão é loucura. Agora, reflexão sem ação é preguiça. A gente precisa pensar nisso. É uma pena que não tenha efeito, porque agora ia aparecer os efeitos especiais. Continua a noite. Aí apareceu o versículo: mas todos nós, eu vou pregar à noite, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, em glória, como pelo Espírito do Senhor. É como se Paulo fala assim: se você continuar buscando as coisas de cima, dia a dia, de glória em glória, você vai ser transformado. Não é que você tenha que vir à noite, mas quero que você preste atenção nessa frase. E eu encerro com ela. Paulo estava dizendo o seguinte: gente, vocês se lembram de Moisés? Paulo falando para a igreja. Moisés desceu, a glória estava nele, mas a glória ficou um tempo neles, né? E aí a glória foi embora. Mas agora, por causa do Espírito Santo, é o contrário. Em Moisés a glória veio e foi embora. Agora em nós, a glória está vindo, em pouco, através do Espírito Santo. E essa glória está transformando eu e você a imagem e semelhança dele, dia a dia. Amém, irmão pentecostal? Poxa, aleluia! Temos um penteca aqui, glória a Deus. De glória em glória, ele está sendo transformado. Amém por isso? Olha que coisa tremenda. Amém, amados? Vamos colocar em pé.